Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez, participando de um culto abençoado como esse, um louvor abençoado como esse. Eu acredito que se nós orássemos e encerrássemos o culto agora, já estaríamos abençoados, amém? Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos ainda nessa noite, a palavra do Senhor. Quem crê que é a palavra de Deus, disse amém. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e essa igreja ama a palavra de Deus, amém, queridos? O pastor Leandro aqui já avisou a respeito do pastor Paulo. Domingo passado esteve ministrando numa das nossas igrejas, e esse final de semana ele precisou de viajar, fazer um casamento fora, lá na Bahia. Minha esposa está com ele, a mãe dele, e posso dizer que Deus tem abençoado, amém, queridos? Abrimos mais uma igreja em Salvador, como alguns sabem. Próximo, no mês de junho, será a inauguração dessa igreja. Estamos também para abrir outra igreja numa cidadezinha da Bahia, chamada Rio de Contas também. E assim nós estamos expandindo nessa cidade, em outras cidades, outros estados, e assim Deus tem abençoado, amém? Eu louvo a Deus por você que faz parte desse ministério. Eu sou honrado, sou feliz a Deus de ver tantas coisas que Deus tem proporcionado ao Ministério Boas Novas. Eu louvo a Deus pelos pastores, todos os obreiros, enfim, eu louvo a Deus por tudo que Deus está fazendo e vai fazer em nome de Jesus, amém? Eu creio que há uma liberação, uma bênção liberada sobre a sua vida, sobre esse ministério, e que você possa tomar posse em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu quero partilhar nessa noite algo com os irmãos, ou melhor, a palavra do Senhor. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos, Evangelho de São Marcos capítulo 2. Versículo 21. Quem encontrou diz: eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículo 21 e o 22. Somente esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado. Estamos aqui diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Creio que esse louvor já chegou, Deus, ao trono do Senhor. Subiu como um perfume agradável às narinas do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por cada vida, ó Deus, por esse momento que está nos proporcionando. Ó Deus, receba nessa noite, ó Pai. Eu quero mais uma vez apresentar cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que nenhuma vida sairá daqui da maneira que entrou. Eu creio que o Senhor já está operando, ó Pai, trazendo salvação, libertação, cura, transformação. Meu Deus, eu quero abençoar os teus filhos aqui nessa noite. Eu repreendo ainda qualquer seta maligna, qualquer obra contrária, qualquer espírito contrário. Eu repreendo e expulso todo o mal, qualquer resistência humana, toda altivez se levanta contra a tua palavra, todo pensamento contrário, toda fortaleza do mal contra as verdades, caia por terra agora. E eu declaro o sangue de Cristo Jesus sobre cada ser aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, aleluia. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amados irmãos, uma passagem bastante conhecida
Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele, como nós sabemos, sempre foi propósito de Deus, sempre abençoar o ser humano. Sempre esteve no coração de Deus, sempre abençoar as pessoas de uma forma completa. E a gente entende esse propósito de Deus quando Jesus Cristo Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E Jesus veio, como nós conhecemos a palavra, e as pessoas, muitos o rejeitaram, o Senhor Jesus. João 1,12 fala que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor. Mas a vontade de Deus sempre fosse que todos recebessem, especialmente, primeiramente os judeus, como a Bíblia fala, o povo da promessa, o povo escolhido. Deus havia prometido para aquele povo lá do Egito, tantos anos atrás, uma terra ou um país, uma terra que emanava leite e mel. E aí cumpriu essa promessa do Senhor, cumpriu o plano de Deus, que foi enviar o seu único Filho, Jesus Cristo. Mas é interessante, irmãos, que Jesus, assim que Ele começou o ministério, começou a pregar o Evangelho, as boas novas, Ele teve muita rejeição. Como Ele foi rejeitado? E esse texto nós lemos aqui, nós percebemos aqui uma dificuldade de algumas pessoas ou alguns grupos receberem o que Jesus estava ali derramando ou pronto para dar, para abençoar aquelas vidas. E naquele momento ali nós percebemos que uma das coisas ali que estava ali em evidência ali era a questão da religião, a questão do judaísmo. E esse texto específico que nós lemos aqui nessa noite, nós podemos ver aqui a dificuldade que alguns grupos naquele tempo teve em relação ao Senhor Jesus, em relação aos seus ritualismos. Então o texto aqui fala que os ritualismos judaicos não tinha como se misturar com a nova aliança, a nova graça de Deus. E aqui há um grupo aqui que queria que as leis ou os ritualismos judaicos se misturassem com a nova graça, com a nova aliança. E Jesus falou aqui, trazendo aqui essa questão aqui, desse exemplo aqui, dos odres, dos vinhos. Naquele tempo era muito comum, quando se fazia vinho novo, eles usavam odres novos, que eram aqueles recipientes feitos de peles de camelo, carneiros. Então era um recipiente que era feito para colocar aqueles vinhos novos que se faziam ou fabricavam. Então não podia colocar num odres velhos, por causa daquele processo de fermentação. Então assim que terminava de fazer o vinho, naquele momento era necessário um recipiente novo para que colocasse aquele vinho novo, e aquele recipiente não se estragava, porque se colocasse um recipiente velho, já usado, por causa daquele processo de fermentação, ali estourava e entornava, estragava ali aquele processo, ou o vinho era entornado. Mas aqui nós entendemos aqui que não havia como misturar os ritualismos judaicos com a nova aliança, a nova graça. E aqui o que eu percebo aqui, queridos irmãos, que aquelas pessoas deixaram de prestarem atenção no novo de Deus, no que Deus estava trazendo, enviando para aquele povo, que deixou passar, perderam aquela oportunidade. O que eu quero dizer nessa noite, que nunca deixe de prestar atenção no que Deus tem de novo para a sua vida. Amém, querido? Eu creio que Deus tem sempre algo novo para nós, no nosso dia a dia. Deus sempre tem novos começos. Então, queridos irmãos, há uma nova vida que Deus sempre tem preparado para nós. Mas, amados irmãos, assim como naquele tempo, e Deus sempre trabalha com um propósito. Eu creio que Deus tinha um propósito em abençoar ali quantas vidas, quantas famílias, de mudar pessoas naquele tempo, mas eles acabaram ali perdendo aquela oportunidade, esqueceram que Deus, Ele sempre fez e faz e fará coisas sempre novas na vida das pessoas. E esse texto aqui é um exemplo para nós hoje, queridos irmãos. Eu creio que nós podemos tirar proveito de algo assim em relação a esse texto e até aplicar em nossas vidas,
Porque a nossa vida, eu sempre falo que ela é feita de mudanças. Amados irmãos, que às vezes, a maioria das vezes, nós pensamos, devido à circunstância as quais nós estamos nela, devido a tantas coisas negativas, se você liga a sua televisão, se você vai nas redes sociais, se você ouve os comentários, então às vezes é desanimador, às vezes você olha para a economia, às vezes você olha para a religião, às vezes você olha aí para vários aspectos aí relacionados à vida, e as pessoas começam até a ficar desanimado, perder aquela expectativa, deixar de ter aquela expectativa de dias melhores, as pessoas deixam de sonhar, param de sonhar, mas temos que entender, queridos irmãos, que Deus, Ele pode sempre fazer com que haja um recomeço na vida do seu povo. Deus faz com que sempre possa haver coisas novas na sua vida, em cada área da sua vida. De repente, Deus pode fazer um milagre. Quem crê diz amém. De repente você está aqui nessa noite, talvez sem perspectiva, talvez você entrou aqui nessa noite pensando em alguma área da sua vida, como eu vou resolver, solucionar esse problema, como eu vou buscar ajuda, de onde vem a solução, mas eu quero dizer que a solução chama-se Jesus Cristo, amém? Ele está sempre pronto para estender as mãos, abençoar, e Deus pode fazer com que novos ciclos recomecem na sua vida. De repente algo está se fechando, parece chegar um momento que ciclos se fecham, mas Deus pode abrir novas portas, dar novas direção para a sua vida. Deus tem sempre uma direção nova para a sua vida. Quem crê diz amém. Mas, amados irmãos, eu quero falar do novo nessa noite, quero falar do vinho novo, de coisas novas, mas existem algumas coisas que são impedimentos ao novo do Senhor, impedimento a nós recebermos o novo do Senhor. Talvez você não tenha recebido algo novo de Deus nesses dias, porque eu creio que Deus faz milagre no deserto. Talvez você pode falar, pensar, pastor, estou vivendo um deserto, você não conhece a minha vida, mas eu quero dizer para você que os maiores milagres aconteceram no deserto também. As maiores bênçãos que Deus derramou sobre o povo aconteceu nos piores momentos da vida do povo. Então, de repente, você está deixando de desfrutar algo de Deus nesse tempo hoje, dificuldade, problema, talvez de tantas oposições que você tem enfrentado. Talvez você tenha deixado de receber algo novo na sua vida devido, de repente, a alguns impedimentos que de repente você mesmo tem se oposto, e Deus está sempre com as mãos estendidas. A Bíblia fala que as mãos do Senhor sempre estão estendidas. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não nos ouça. A Bíblia fala, irmãos, que Deus está sempre pronto para nos abençoar. Eu creio que há uma mão de Deus aqui sobre nós nessa noite. Quem crê diz amém. Impedimentos ao novo de Deus, ao vinho novo de Deus. Amados irmãos, e o que eu quero partilhar com os irmãos nessa noite, alguns impedimentos que estava na vida daquelas pessoas, que queria algo, mas queria do jeito delas. O primeiro impedimento que eu percebo que havia na vida daquelas pessoas, era algo chamado orgulho. Se tem algo que impedem as pessoas de receber um milagre, de receber o novo de Deus, chama-se orgulho, que é um pecado, irmãos, é um problema que o ser humano às vezes carrega consigo desde quando criança, desde quando ele passa a entender algo maligno, uma semente maligna, um princípio maligno, chama-se orgulho, do ser humano achar que ele não precisa de Deus, e o oposto ao orgulho é a humildade. Então eu percebo que aquele grupo ali, eles deixaram ali de serem abençoados, de receber o novo de Jesus, ou o novo de Deus, porque eles estavam cheios de orgulho, eles achavam que não precisavam de Deus, eles estavam como satisfeitos nos seus ritualismos, nas suas religiões, eles estavam satisfeitos da forma que eles estavam caminhando. É como se eles dissessem: ó Senhor Jesus, a vida é minha, eu estou vivendo assim, vou continuar assim. Então havia um certo orgulho, às vezes de arrogância. Amados, como esse orgulho impede as pessoas de receber o novo de Deus, de receber o novo de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, que nós precisamos de humilhar. A Bíblia fala que quando nós humilhamos diante do Senhor, Ele nos exaltará.
Querido, nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Sem a palavra do Senhor nós não somos nada. Você precisa de Deus, você necessita, nós dependemos do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. Então nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, precisamos reconhecer as nossas limitações e correr para Jesus, como aquelas pessoas naqueles dias ali, deixaram de ser abençoados, porque eles achavam que eram os tais, eles achavam que eram melhores do que Deus, que já sabia tudo, eles tinham a lei, eles tinham os ritualismos, eles tinham aquelas práticas religiosas, e de repente Jesus chega com um vinho novo, Jesus chega com um novo, que é a salvação, a graça, a nova aliança, e aquele povo ali cheio de orgulho, acabaram perdendo ali o novo de Deus. E nesses dias que nós vivemos, queridos, quantas pessoas que têm deixado de receber o novo de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus, por causa do orgulho. Então que nessa noite que haja humildade no meu e no seu coração, para receber o que Deus tem para nós a cada dia, em nome de Jesus, amém? Quando estão entendendo, diz amém. Glória a Deus. Então nunca deixe que o orgulho esteja dominando a sua alma, dominando o seu ser, mas seja uma pessoa sempre humilde para estar recebendo do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus sempre está pronto para nos abençoar, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então a primeira coisa que impediram aquelas pessoas de receberem o novo do Senhor foi o orgulho. Assim também como nos nossos dias, o orgulho tem impedido muitas pessoas de receberem as bênçãos ou o novo do Senhor. Em segundo lugar, um outro impedimento aqui, queridos, que nós podemos ver assim nitidamente na vida daquelas pessoas, é que eles tinham um coração duro, coração endurecido. Uma das coisas que tem impedido muitas pessoas, irmãos, de serem abençoados de modo geral, de crescer, de prosperar, abençoados na vida espiritual, na família, em todas as áreas da vida, chama-se coração duro, coração endurecido. Por isso, desde lá de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao versículo 27, desde antes, Deus havia prometido que iria tirar o coração de pedra, aquele coração duro, e iria colocar um coração de carne, um coração quebrantado. Ezequiel 36, 25, diz assim a palavra do Senhor, Deus falando aqui em Ezequiel 26, 36, 25, melhor, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardais os meus juízos, e os observais. Então há uma promessa aqui no versículo 26, que Deus iria dar um coração novo, iria colocar neles o espírito, iria tirar o coração de pedra e iria dar a eles um coração quebrantado. Então a dureza de coração daquelas pessoas, de muitos ali, impediram o novo de Deus. Coração endurecido. Eu não sei como você tem andado em relação ao seu coração, se o seu coração é um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, um coração que o Senhor Jesus tenha liberdade. O coração é o centro da sua vida. Como está o seu coração nessa noite? Será que você está receptível? Ou será que alguma obra qualquer, alguma de repente circunstância adversa, alguma pressão, algum problema qualquer, de repente no seu passado, ou talvez recente, de repente tem levado você a endurecer o seu coração para as coisas de Deus, para a palavra de Deus? Aí a palavra bate, mas ela não entra. Jesus fala, mas ele não consegue entrar por causa do coração endurecido. Quantas pessoas se fecharam consigo mesmas, queridos irmãos, e aí o Senhor fica, como diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas pessoas, Jesus está batendo: filho, filha, dá-me uma oportunidade, que eu quero derramar um novo sobre a sua vida, quero te dar um vinho novo, quero te dar um novo rumo na sua vida, eu quero mudar a história da sua vida.
vida, eu quero te prosperar, quero mudar a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua vida espiritual, eu quero entrar na sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ora labaxeira lamanaia. Tirarei o coração de pedra, darei o coração de carne, colocarei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus caminhos. O Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo dele, querido. Que você tenha um coração quebrantado, coração sensível, porque Deus não resiste um coração quebrantado. Que você possa sondar o seu coração nessa noite e ver como está o seu coração. Quantas pessoas nesses dias estão vivendo, irmãos, se endureceram o coração em relação a Deus. De repente uma promessa que não tem se cumprido, de repente algo que não veio no tempo seu. Mas eu quero dizer para você que o seu tempo não é o tempo de Deus. O kairos de Deus é diferente. Quer dizer que seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não tem como comparar, não tem como ser como Deus. Mas eu quero dizer que Deus cumpre as promessas dele, querido. Quero dizer que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Talvez seu coração não tenha estado endurecido devido a algumas adversidades que você enfrentou nesses dias, nesses últimos 2 anos. Talvez você de repente está um pouco decepcionado até mesmo com Deus nessa noite, com a palavra. De repente você não está nem acreditando tanto mais na palavra, mas hoje você veio aqui. Eu quero dizer que Deus quer restaurar o seu coração, quebrantar o seu coração, para que você possa dar lugar para Ele, ser mais sensível a Ele e deixar Ele realizar milagres na sua vida e trazer o novo dele para a sua vida. Quem crê diz amém. Coração novo, querido, que o seu coração seja um coração quebrantado em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, porque ali em Ezequiel nós podemos ver que a restauração estava ali condicionada. A restauração daquele povo estava condicionada ao coração deles. Por isso que a Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração. O coração diz muito do nosso ser, daquilo que nós somos, da nossa alma. Então nós precisamos, queridos irmãos, pedir a Deus a cada dia para nos ajudar nessa questão dos nossos corações, para que tenhamos um coração voltado para Deus, um coração, como diz a palavra, segundo os princípios de Deus, em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Deus, sonda o meu coração nessa noite, que o meu coração seja quebrantado, para que os milagres do Senhor possam ser derramados sobre a minha vida. Quem crê diz amém. Em terceiro lugar, queridos irmãos, um outro impedimento ao novo do Senhor, que estava nitidamente na vida daquelas pessoas também, era algo chamado religiosidade. Religiosidade. Havia uma fortaleza de religiosidade, querido. Como isso impede as pessoas de receberem o novo do Senhor? A religiosidade. Porque às vezes o inimigo, ele não se importa muito que as pessoas frequentem uma religião qualquer, uma igreja ou uma denominação. Satanás não está muito preocupado com isso, que as pessoas procuram uma igreja e vão a uma igreja. A preocupação dele, de Satanás, é quando as pessoas se convertem para valer. Mas existe um sistema de religiosidade que às vezes levam as pessoas, queridos irmãos, a viver uma superficialidade diante de Deus, leva as pessoas a não desfrutar das bênçãos do Senhor. São frequentadores de igreja, participa, canta, etc, etc, mas às vezes está faltando algo, e aquele povo estava dessa forma, praticando seus ritualismos judaicos, praticando muitas coisas ali, mas ali foi uma fortaleza que impediram eles de receber o novo do Senhor. O que é essa religiosidade nos nossos dias hoje, queridos irmãos? Algumas coisas eu coloquei aqui. Quando nós às vezes apenas queremos vir aos cultos sem ter prazer, isso é sistema religioso. Quantas pessoas, amados irmãos, que vão aos cultos, mas não tem prazer, não adora, não serve, estão ali por estar. É como ir numa empresa, bater o cartão, não está ali cumprindo uma certa obrigação, mas não com prazer. Então a religiosidade diz muito disso, de apenas vir aos cultos sem ter prazer
para adorar o Senhor. Então tenha prazer em adorar a Deus, seja um adorador. Que louvor maravilhoso, que adoração maravilhosa tivemos nessa noite, amém, irmãos? Os irmãos estão de parabéns, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem louvor que realmente traz a presença do Senhor e leva a igreja realmente a entrar no Santo dos Santos, amém? Louvado é o nome do Senhor. Mas esse sistema religioso impede muitas pessoas, a maioria das vezes, de viver esse momento de louvor, de adoração. Uma outra coisa aqui, quantas pessoas não leem mais a palavra de Deus? Queridos irmãos, viver, servir a Deus, sem comer a palavra do Senhor, sem adorar a Deus, sem louvar a Deus, acaba sendo ou fazendo parte de um sistema religioso que impedem o novo de Deus para nossas vidas. Então leia a palavra, coma a palavra de Deus. É também não orar, irmãos, não se envolver na igreja. Quantas pessoas que não oram, não se envolve na igreja, ele está, mas ao mesmo tempo não está, não se compromete. E quantas pessoas ficam, vai para uma igreja, vai para outra, vai, muda, se aqui não dá certo, tem um problema ali, tal, e vou para outro lugar. Então a gente vive esse sistema religioso e que Deus acaba sendo um impedimento para Deus abençoar. Uma outra coisa aqui, não atender a autoridades espirituais que estão sobre as nossas vidas. E aí é um sistema religioso, não ser fiel financeiramente. Há pessoas que não são fiéis financeiramente. Então tudo isso aqui é uma religiosidade. Quantas pessoas não são abençoadas porque não são fiéis financeiramente, não contribuem financeiramente, não são generosos, como foi lido aqui, partilhado aqui nessa noite também. Então nós precisamos não fazer parte, nós precisamos resistir esse sistema religioso, essa fortaleza religiosa que às vezes impedem Deus de nos abençoar, de derramar o novo sobre as nossas vidas. Outra coisa que também, queridos irmãos, é viver com um pé aqui, o outro lá, e ser às vezes maldizente. Há quantas pessoas que falam demais. Então nós precisamos entender essas questões. A religiosidade foi um problema seríssimo na vida daquelas pessoas que impediram ali o Senhor Jesus de derramar tudo que Ele tinha como propósito do Pai para a vida daquelas pessoas. Então, em nome de Jesus, que sejamos sempre livres de qualquer sistema religioso, da religiosidade, mas que possamos servir a Deus com fidelidade, com amor, que possamos, em nome de Jesus, nos entregar a cada dia 100%, não parte, 10, 20%, mas que nós possamos entregar todo o nosso ser, não parte do coração, mas que possamos entregar todo o nosso coração no altar do Senhor, nas mãos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele veio para salvar, em nome de Jesus, como diz a palavra, que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, querido. Então nós precisamos entrar debaixo dessa abundância de Deus, não deixando a religiosidade, queridos irmãos, dominar nas nossas vidas. Todos nós somos tentados a isso, irmãos, a vivermos um sistema, entrar num padrão de religiosidade. Ir no culto uma vez no domingo, não, eu fui na igreja hoje, amei, mas saiu daqui e acabou. Nós precisamos, irmãos, viver para Cristo, entregar nossas vidas para valer, para a glória do Senhor. Vinho novo, querido, vinho novo. Que é esse vinho novo, pastor? Vinho novo fala de alegria, querido. Aquelas pessoas deixaram de receber a alegria que o Senhor Jesus estava ali pronto para derramar na vida daquelas pessoas. Vinho novo também, querido, fala de comunhão. A comunhão, a intimidade com Deus. Quantas vezes nós perdemos a alegria, perdemos a comunhão. Vinho novo também fala de maturidade. Deus quer que a igreja tenha maturidade. Quantas pessoas têm faltado ou não têm tido a alegria do vinho novo, não têm tido a comunhão, desfrutado da comunhão com Deus, não têm desfrutado de uma maturidade, porque o Senhor não tem espaço para ajudar, o Senhor Jesus não tem espaço para ajudar as pessoas a cada dia a amadurecerem, a crescerem diante dEle, através do Espírito Santo. Então esse vinho novo fala também de maturidade.
nós precisamos, irmãos, receber esse novo de Deus, receber um novo de Deus, que é a vinda do Rei e a vinda do seu reino sobre nós. Concluindo aqui é isso, querido, vinho novo é a vinda do reino, é a vinda do Rei sobre nós, vindo dominar sobre todo o nosso ser, dominar sobre cada área das nossas vidas. Nós precisamos desse Rei, querido. Aquelas pessoas ali perderam ali o domínio do Rei Jesus, perderam o domínio do reino. Jesus quer nos colocar no seu reino, querido. A Bíblia fala que Ele veio para tirar as pessoas, tirar aqueles que o aceitam do reino das trevas e levar para o reino dEle. Ele quer reinar sobre a sua vida, mas para isso não pode ter orgulho, para isso não pode de forma nenhuma ter o coração duro, não pode ser religioso. Nós precisamos abrir os nossos corações e deixar o Rei entrar, deixar o Rei dominar, entrar no reino dEle e deixar Ele fazer o melhor dEle em nossas vidas a cada dia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Ele tem coisas novas para você, meu irmão. Ele tem um vinho novo para você, para cada área da sua vida. Ele quer restaurar a sua alegria nessa noite. Ele quer restaurar a sua intimidade com Ele nessa noite. Ele quer restaurar nessa noite para que você possa desfrutar a cada dia de um crescimento, de um posicionamento melhor nele, para a glória dele, querido. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas que eu quero repetir mais uma vez. Não sei quantas vezes é repetir, mas o Senhor tem algo novo para a sua vida nessa noite, amém? Talvez você não entende, querido, mas eu creio, sempre eu acreditei em Deus dessa forma, que Deus tem muito mais, além do que eu desejo, além do que eu penso, além do que eu peço. É a palavra que fala, que Deus pode, quer nos dar muito mais, querido. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas de repente alguns impedimentos na sua vida, que o maior impedimento de receber de Deus é nós mesmos, queridos. Não é o Satanás, não é os demônios. O maior impedimento de nós recebermos de Deus não é o nosso irmão. Não. O maior impedimento é nós mesmos. Que às vezes nós não abrimos os nossos corações. Às vezes é certo orgulho. Às vezes nós precisamos mais nos quebrantar diante do Senhor. Ou às vezes nós entramos num sistema religioso e nós achamos que é isso mesmo. E nós às vezes não queremos nada de mudança, algo novo. Aceita o reino, querido. Aceita o Rei para valer sobre a sua vida, como Senhor, como dono, não somente Salvador, mas Senhor. Aceita o senhorio dele sobre a sua vida. Aqueles judeus naquela época, a maioria deles, irmãos, não aceitaram o reinado, o Rei Jesus, porque eles esperavam um rei que viesse ali como um rei humano, que viesse ali para libertá-los do império de Roma. Eles esperavam ali um rei que fosse chegar como homem, assentar no trono ali e assumir o domínio ali, mas da forma que eles pensavam, não. Mas Jesus falou: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é eterno. E eles deixaram de aceitar um domínio, um reino espiritual, não somente espiritual, queridos irmãos. Quando Jesus vem, todas as áreas das nossas vidas são tocadas por Ele, são mudadas por Ele. Ele não arruma a casa em algumas partes, Ele arruma toda a casa, Ele faz tudo novo, Ele opera de maneira poderosa, a obra dEle é completa em nossas vidas. Ele não arruma, não começa e termina, Ele completa a obra, Ele termina, Ele inicia e termina a obra. É isso que Ele faz na sua vida. De repente tem coisas inacabadas na sua vida, em alguma área da sua vida, que nessa noite você possa abrir o seu coração e dizer para o Rei: vem, Senhor Jesus, vem reinar sobre mim, sobre a minha casa, minha família, sobre cada área da minha vida. Vem com o teu reino, Senhor, como na oração do Pai Nosso, venha-nos com o teu reino, Senhor. O que o Senhor Jesus queria naquele tempo era isso, irmãos, é vir com o Rei, como Rei, é vir com o reino dele sobre aquele povo escolhido. Mas a Bíblia fala que eles não aceitaram. E Jesus falou: não tem como. Não tem como colocar o vinho novo em odres velhos. Porque às vezes as pessoas, irmãos, não querem deixar o Espírito Santo trabalhar para mudar. Eu disse que o maior impedimento é nós mesmos. Como aquelas pessoas, eles acabaram sendo um impedimento para receber o novo de Deus. Dependendo do seu estado, você acaba impedindo Deus de derramar sobre a sua vida.
Quantas vezes nós podemos acompanhar na palavra de Deus, irmãos? Jesus não realizou muitos milagres em muitos lugares por causa do endurecimento do coração, a falta de fé ou incredulidade. Então a maioria das vezes, irmãos, nós impedimos o agir de Deus, mas que nessa noite nós possamos estar aqui crendo no sobrenatural de Deus, aberto para o agir de Deus, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu estou aqui diante de uma igreja que entende, que abre o coração, uma igreja que é humilde, uma igreja que não tem a religiosidade, mas que crê a cada dia nesse Jesus e tem convidado para ele vir com poder, graça e glória. É esse Jesus nessa noite, a qual eu compartilho com você nessa noite, um Jesus que está sempre a derramar um novo sobre a sua vida, novo, um novo. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Deus tem um novo destino para você, querido. De repente você acha que já chegou no final, de repente você acha que nem era na sua vida que já colocaram um ponto final, mas Deus não colocou ponto final. De repente Deus colocou lá uma vírgula, de repente Deus só quer que dá continuidade com você nessa caminhada, porque até aqui você tem caminhado sozinho, até aqui você tem caminhado como aquele povo daquela época, cheio de orgulho, andando por si mesmo, achando que eram os tais, nas suas arrogâncias, soberba, achando que era superior e até a Deus, mas de repente você tem caminhado assim, mas nessa noite Jesus quer caminhar com você, Ele quer tomar você pela sua mão e quer te conduzir você no seu dia a dia, Ele quer tomar você pela sua mão e quer te guiar em alguns lugares, em alguns momentos que talvez para você não vê saída, não vê solução. Ele quer te guiar você, querido. Ele tem um novo caminho para você, Ele tem uma nova história, como eu disse para você. Ele pode fazer tudo novo, querido. Ele tem poder para salvar, para libertar e para curar. E nessa noite eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer para você, Deus tem algo especial para você nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui sem alguma perspectiva, talvez você entrou aqui não sei como. Deus quer superar suas expectativas, querido. Deus tem expectativa a seu respeito, boas, como já foi dito aqui. A Bíblia fala que é Ele que sabe os planos que Ele tem para a sua vida. São planos de paz e não de mal, não planos mal, para dar uma esperança, um futuro. Então Deus tem algo novo, sempre bom para você, querido. Deus tem algo maravilhoso, querido. Talvez você tenha andado de qualquer jeito, enfrentando algumas dificuldades. Tudo bem, nós passamos pelas lutas, mas a alegria pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Você passa por algumas dificuldades, mas Deus, Ele traz a solução, com certeza. Eu convido você a ficar sob seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero estar orando nessa noite. Quero te abençoar você nessa noite, em nome de Jesus. Não deixe que nenhum impedimento ao novo de Deus possa dominar o seu ser. Esteja sempre abertos, querido. Possamos aprender com esse povo, com aqueles judeus que rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram a salvação. Muitos rejeitaram a vida eterna, muitos rejeitaram os milagres, por algumas coisas que eles precisaram de trabalhar na vida deles naquele momento oportuno, e eles não permitiram até mesmo agir de Deus na vida deles para os ajudá-los. Nessa noite eu quero orar. Não vou chamar você que vem aqui na frente, mas gostaria que você curvasse sua cabeça onde você está, querido. Deus quer operar milagres aqui nessa noite, querido. Hoje é noite de milagres. Quem crê diz amém, querido. Porque o Senhor do milagre está aqui. Jesus está aqui, querido. Há um Shekinah da glória de Deus neste lugar. E eu orei, creio que você não vai sair daqui da maneira que você entrou. O Espírito Santo vai realizar milagres aqui nessa noite, querido. Eu não sei como está você aqui nessa noite. Primeiramente quero fazer um apelo, antes de orar por todos. De repente você entrou aqui nessa noite, você está precisando de entregar a sua vida para Jesus.
para que o novo de fato venha sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite você quer fazer isso. De repente você aprendeu nessa noite que aquelas pessoas endureceram o coração, o orgulho, a religiosidade, impediram Jesus de entrar, de operar, de vir com o reino sobre a vida deles. E de repente nessa noite você reconhece: pastor, eu estou com o coração meio endurecido. De repente eu estou achando que sou eu que vou resolver as coisas, eu mesmo. Mas nessa noite eu quero deixar Jesus entrar na minha vida. Eu quero deixar que a partir de hoje Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Pastor, hoje eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso publicamente, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, quero te abençoar nessa noite. Você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto, levante a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar você que Deus abençoe. Mais alguém que nessa noite quer dizer: pastor, eu quero que o novo reino, que o rei venha sobre mim, em nome de Jesus. Eu quero receber o novo de Deus para a minha vida. Eu quero que a minha história seja mudada. Eu quero que cada área da minha vida seja transformada. Ele tem poder para mudar, querido, para restaurar, para a glória dele. Você se levantar a mão, vem aqui na frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Venham com orgulho no coração, em nome de Jesus. Podem vir, não tenha vergonha, não se acanhe. Quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Se tiver mais alguém, vem aqui na frente, querido.